E aí, meu querido, tranquilo? Seguinte, hoje eu vou falar sobre como escolher um plano para iniciar o seu desenho no SolidWorks. É uma dúvida que muita gente tem e agora espero que você nunca mais tenha dúvidas sobre como começar seu desenho. Caso bem prático, tá? Se você me acompanha, o cenário tá diferente, direto aqui da roça, então curta aí a paisagem. Até meu rosto tá um pouco apagado, mas a ideia é focar aqui no conteúdo. Vamos lá. Eu separei aqui dois desenhos extremamente simples, que tem aula aqui no canal, inclusive, mas dá pra gente tirar uma noção interessante. Vamos lá. Quando você vai escolher um plano, antes de entrar no Solid e bater cabeça, você precisa analisar a peça que você vai fazer, certo? Então você pega a peça na mão, ou você tem uma foto, ou você tem um PDF, alguma coisa. É importante sempre analisar qual face, qual lado tem mais detalhe. E você vai escolher qual lado é esse. Simples assim. Você quer ser um profissional, certo? Ou você já é. Então, cara, responsabilidade. Você precisa tomar conta daquilo que é seu, o seu desenho. No caso de um isométrico como esse, ele já me mostra qual é a face preferida, né? A face com mais detalhes, que no caso é a frontal. Essa peça aqui, no caso, a face frontal dela, que é a frente, também tem muito detalhe. Porém, ela não me entrega uma informação do corpo como um todo. Agora, nesse caso, a lateral, sim. Então vamos analisar uma situação. Se liga. Para não ficar muito vago essa ideia, vou desenhar para você, tá? Literalmente aqui. Não tratando aí só a inteligência, mas é para você entender mesmo, tá? Quando a gente precisa escolher um plano padrão aqui no Solid, você abre aí um desenho. O que nós vamos ter, né? Eu vou ter o plano frontal, que é esse que já está de frente para mim. O plano superior e, no caso, o plano direito. Então, isso aqui simboliza aí as três dimensões do Solid, porque ele é um software de modelagem 3D. A gente pode transitar entre elas, diferente do AutoCAD. Aqui no caso, ó, a frente da sua peça, ela precisa estar no plano frontal. Apesar que depende, porque a frente da peça mesmo vai ser definida no detalhamento. Então, mesmo que você tenha desenhado a frente dela para a lateral aqui no bloco 3D, no detalhamento você consegue fazer esse reposicionamento de forma tranquila, tá? Mas você vai ter um trabalho a mais lá na frente. Agora, se você já quer fazer da forma correta, o mais indicado aí é você definir já qual que é a frente da peça e a lateral dela aqui no seu desenho. E quando nós temos esse cara, vamos observar esse primeiro exemplo aqui. Essa peça, no caso, a profundidade dela, né, de 50, ela vai já compor basicamente o sólido como um todo. E a frente dela, que eu tenho esse desenho aqui, ó, justifica eu fazer o primeiro esboço já no plano frontal, porque se eu fizer o esboço dessa frente, eu já consigo fazer um ressalto para trás e ter praticamente o bloco inteiro. E depois eu vou fazer esse rebaixo e esse rebaixo aqui. Eu tenho até um desenho dele aberto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Observa. O primeiro esboço dele, qual foi? Esse. Ele está justamente no plano frontal. Aí quando eu faço o ressalto, eu defino a profundidade dele, eu vou ter já o bloco inteiro pronto praticamente, em um único recurso. Aí quando eu faço o segundo recurso, já é para fazer esse rebaixo e é para fazer o de cima. Se eu fosse desenhar a peça pela lateral, eu ia ter que fazer um bloco quadrado e depois fazer esse raio aqui, esse recorte aqui, esse chanfro aqui e também esse furo aqui no centro. Ou seja, são aí no mínimo 6 recursos para você fazer só a frente da peça e depois adicionar esse rebaixo e esse. Então no total nós teríamos aí mais ou menos uns 10 recursos para finalizar 100%. Isso por causa de uma decisão, que é por onde você começa. Então não vale a pena fazer um quadrado e sair recortando como se fosse uma argila ou um estátua de gesso. Uma estátua de pedra aí, que você tem uma pedra gigantesca e vai na picareta ali,
quebrando pedaço a pedaço para sobrar alguma coisa. Aqui no Solid não. Às vezes é necessário fazer isso, mas em casos muito específicos. E como que você aprende? Praticando, meu caro. Você precisa estar sempre colocando em prática. Aí, se você observar essa segunda peça aqui, observa que a frente dela eu tenho bastante detalhe, porém ele não me dá o formato do corpo. Agora, ó, a lateral da peça, lateral esquerda aqui dela, se eu desenhar esse esboço e fizer o ressalto, depois é só fazer esse recorte aqui, esse rebaixo e esse cara. Já tá no jeito. Se eu fosse desenhar em função da face frontal, aí, meu amigo, ia ter que fazer esse recorte na lateral, esse chanfro aqui, mais esse rebaixo. Esse aqui dá para fazer junto, só que esse rebaixo aqui tem que fazer de novo. Então você tem mais etapas. E até te falo mais. Quanto mais etapas você vai ter no seu desenho, mais pesado fica o seu arquivo final, tá? Eu fiz esse teste, se você fizer uma peça com um único recurso, ela vai dar 5 MB, como exemplo. Agora, se você fizer uma mesma peça usando 10 recursos, ela vai dar aí uns 20 MB. Ou seja, otimização, isso é muito importante, vai facilitar a sua vida na modelagem, no detalhamento, também na questão do servidor da sua empresa. E processo, cara. Você como profissional de projeto, você precisa atender uma demanda de prazo. Você tem prazo. Entregou um desenho na sua mão, tem uma data final para você entregar. Só que você não vai entregar na data final. Você precisa tirar um dia para fazer uma revisão, tirar um dia ali para lapidar algum ponto que você visualizou que pode melhorar. Ou seja, você precisa ser veloz. Você precisa criar processo para ser produtivo no seu desenho. Isso não significa que você vai fazer de qualquer jeito correndo. Eu não faço meus desenhos correndo. Eu sempre finalizo muito antes aí do que é necessário. Isso é muito por conta de pequenas decisões que você vai tomando. Por isso que eu sempre bato no martelo sobre habilitar a origem para começar o desenho, sobre a questão de escolher certo o plano. E quando a gente escolhe um novo plano, por exemplo, vem aqui, ó, plano frontal, repare que já abre o esboço aqui. Eu posso usar atalhos no teclado para fazer, não preciso ficar indo aqui em cima, selecionar recurso a recurso. Então, tudo depende da forma como você aplica seu desenho, os seus recursos. Para você que está começando do zero, eu sugiro que você realmente faça o arroz e feijão, vai devagar. E conforme você vai se habituando, comece a prestar atenção nesses detalhes mais na questão produtiva. Vai te ajudar muito, cara, muito mesmo. E para você que precisa ir além no SolidWorks e sair desse básico de fazer pecinha ou de ter dúvida em plano, meu amigo, conheça a minha formação em SolidWorks, tá aqui na descrição do vídeo. É o caminho perfeito para você realmente destravar aí esse Solid da sua vida e ser um profissional de projetos que sabe modelar, detalhar, trabalhar com chapa metálica, desenvolver projeto, fazer simulação no SolidWorks, ou seja, um profissional completo que vai atender aí muitas demandas dentro do mercado. E você precisa ser essa pessoa. Tem muita empresa, cara, precisando de um bom profissional. E às vezes ela não tá te achando. Isso é muito comum. O que mais tem por aí é gente com certificado de Solid, só que coloca o cara para fazer um teste e ele não consegue executar. Essa semana apareceu um aluno falando assim: pô, Felipe, eu te acompanhei há um tempo, fui fazer uma entrevista e me deram lá um teste para fazer, não consegui fazer e tô entrando no curso agora. E ele já me conhece já há um ano e pouco. Imagina se ele tivesse feito o curso lá atrás. Essa oportunidade ele não perderia, certeza, porque aluno meu que fez a formação, eu garanto, cara, o conteúdo é real, o conteúdo não é enrolação, é direto do campo de batalha para você aí ser um profissional melhor e muito bem remunerado no mercado, né? Que todo mundo deseja isso aí. Fechou? Então é isso, tamo junto, vamos para cima e até a próxima aula, hein? Vamos para cima.